edição Expo Inovação 2024. Como sempre, essa mesa aqui recheada de bons convidados, bons amigos e a galera que tem feito aqui todo esse evento acontecer de uma maneira brilhante. Deixa eu ir aqui para meus amigos. E é Emerson, Ricardo, Alessandro. A gente vai falar um pouquinho sobre ecossistema. Estão gostando do evento? Tirando o calor? Não, Jeito, excelente. né? O evento está excelente, muito bem prestigiado, muito bem organizado, como nas edições anteriores, Sim. mas sempre surpreendendo, evoluindo. Então, muito bacana. Vocês Tá estão novamente realmente com o muito bom. stand, né? Tiveram ano Estamos. passado, então esse ano esse novo de novo. Vamos falar um pouquinho sobre ecossistema e a importância. Esse evento acaba sendo um pouco fruto do ecossistema, né? Tem muita gente envolvida nesse evento. O ecossistema se reúne aqui de alguma forma. O Agrotech Park também é parte de tudo isso aí. Queria que vocês falassem um pouco dessa importância aí. Entendo que esse literalmente é uma realização do ecossistema, Sim. né? Porque ele é feito a muitas mãos, né? Puxado, claro, a ideia nasceu dentro do Concite, mas hoje em dia várias entidades, mesmo algumas que não estão diretamente no Concite, acabam pensando o evento como um todo. Nós, como Ágora, como Parque Tecnológico, estamos envolvidos, participamos de, de pensar ele, de ver como vai funcionar, e estamos também com o stand, com o nosso pessoal aqui, uma turma grande. Então é realmente bacana ver todo mundo reunido nesses 2 dias. Falávamos agora há pouco ali no próprio stand, há uns anos atrás, ou poucos anos atrás, né? Era inimaginável tu ver esse público todo numa quarta-feira à tarde num evento de inovação, vai. Porque a bandeira não era tão forte, talvez, não era uma temática que estava tão em pauta, mas também o próprio, acho que a comunidade em geral, as empresas, as entidades não estavam tão maduras ao ponto que nós estamos hoje. É isso que faz isso aqui ser tão bacana, tão prestigiado. Legal. O Ricardo, foi citado aqui, te bateu um papo falando um pouco da história, né? Desse evento da Expo Inovação. E pouca gente sabe, mas o Ágora já passou, teve uma edição menor que já passou por lá, né? E também faz parte da história de alguma forma, né? É legal. O bacana é acompanhar o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento do evento, porque ele reflete, como o Emerson falou, os diversos ângulos é, deste nosso ecossistema. E aí, quando a gente consegue efetivamente trazer para um momento único, mais intenso, este movimento, porque o ecossistema é feito, os negócios, o ecossistema é feito pelas pessoas, mas principalmente pessoas que não só conseguiram construir um dinamismo, um modelo mais sistêmico de interação, mas pessoas que começaram a construir confiança. Então hoje você percebe aqui um clima muito legal, o quê? De confiança, de abertura. Tu percebe muitas pessoas diferentes daquelas que a gente vê no ecossistema, também querendo conhecer, querendo entender, querendo participar. Isso é super legal. Por quê? Porque eu sempre brinco, não dá para fazer inovação de inovação. Então a gente precisa o quê? Levar a inovação, seja a metodologia, seja o processo, a cultura, esse espírito para os setores que movimentam, né? Para as nossas matrizes econômicas e demonstrar os potenciais tecnológicos que existem e que eles sim são aplicáveis na realidade, sejam de pequenas, de médias ou de grandes empresas. E aí esse tipo de evento, ele funciona muito para isso. E é legal para as pessoas saberem que existem outros ambientes que elas podem dar continuidade para isso. Sim. E aí entra o Agrotech Perfeito, Park, perfeito. entra a Softville, entram esses outros espaços que vão Que ajudar compõem o ecossistema. que compõem e que vão ajudar a perpetuar Perfeito. e aí trazer o que a gente costuma dizer do ciclo virtuoso da inovação. Sim. Vai retroalimentando, as pessoas perfeito. vão se ajudando, vão validando. E eu acho que é um pouco essa a ideia. No final, é uma ativação. A gente precisa perfeito. ativar as coisas. Sim. E a presença do Alessandro aqui, né, mostra justamente tudo isso, né? A união tem a empresa que também faz parte dessa ecossistema, e ela não está longe, né? A indústria, né? O que é importante, né? E eu quero trazer mais uma pitada, um enriquecimento nessa discurso do Ricardo e do Emerson também, que é a presença aqui, por exemplo, que eu fiquei muito satisfeito de ver crianças não, né? Alunos do ensino médio aqui circulando também. Sim. Poxa, uma próxima geração que está vindo aqui e que já está curiosa em saber o que acontece num espaço como esse. Verdade. Um espaço onde tem aqui indústrias, tem professores, tem incubadoras, tem bancos, né? Então, ou seja, é um ambiente muito rico,
né? Muita diversidade nesse espaço aqui, onde esses menores, né, já estão frequentando, que é a Sim. próxima geração Sim. que está vindo aqui para a cidade de Sim, Joinville. então, retroalimentando de fato também, né? Retroalimentando, Até- né? Então faz todo sentido uma empresa, né, estar aqui dentro, não só, talvez não com o objetivo de negócios, de business, né, mas de fortalecer aquilo que a Sim, gente conversou anteriormente, Sim. que é o relacionamento, networking. Sim. Agora, o que fica claro para mim também, algumas pessoas que eu converso que não são daqui do estado, que vieram para palestrar ou que estão aqui, eles muitas vezes ficam muito, como é que eu vou dizer, elogiam muito o ecossistema que foi criado aqui, que a gente sabe que não é de hoje, né? Tem toda uma história e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância desse ecossistema e da continuidade que vem acontecendo com todos esses atores envolvidos, né? Sim, o ecossistema é uma construção, né? Então ele começa normalmente com um grupo pequeno que acredita na bandeira, né? Na temática, começam a se reunir, promover eventos, e em seguida começam a aparecer ambientes. Nessa toada que aparecem as incubadoras, aqui em Joinville teve uma fase do surgimento dos coworkings. Sim, então, verdade. Coworkings são Bem lembrado. uma ferramenta, né? Um coworking é uma ferramenta de encontro, de convivência, de compartilhamento, né? Compartilhamento é tudo no ecossistema de inovação, né? Aí vem os ambientes de inovação propriamente dito, dentro das universidades, ambientes de inovação nas empresas ou das empresas em outras áreas, como, por exemplo, a Chus, que tem lá dentro do Ágora, aparece o Ágora. Então, é uma construção, é uma trilha que normalmente starta com alguém falando do tema, acreditando no tema e convertendo mais gente, trazendo mais gente, né? E isso é bacana de ver aqui em Joinville, como eu comentei até no palco antes, como isso amadureceu, né? Sim. Da primeira edição da Expo Inovação, feita pelos braços do Concity, aqui no Juarez Machado, na parte externa, meio que uma Que ainda feira um de outro ciência, formato, né? trazendo crianças para um evento como é hoje, né? É sinal de quão maduro está o ecossistema, de quão organizado está o ecossistema e quanto essa trilha feita aqui na cidade, ela foi, por algum motivo, uma trilha de muito sucesso, né? Sim. Então, os steps feitos, as entidades que se envolveram, as universidades, as empresas, talvez nem cedo demais, nem tarde demais, mas no momento certo, acabaram embarcando e hoje acaba sendo um ecossistema que chama muita atenção de quem visita, como você comentou. A gente recebe muitas visitas lá no Agro, né? O Ricardo pode completar. E de qualquer parte do Brasil, até de fora, e que ficam realmente surpresas com como está organizada a cidade de Joinville. Sim. É bem legal ver isso. E ver isso, Joinville somando para uma organização ainda a nível do Estado, que também está muito organizado e crescendo. Então, acho que estamos no caminho para realmente ser referência como Estado, como cidade, a nível nacional ou até internacional. Legal. Ô, Ricardo, queria que você comentasse justamente isso, né? Vocês têm recebido muita gente de outros lugares. Por exemplo, eu encontrei aqui uma pessoa que é do Espírito Santo, que recentemente esteve lá no Ágora. Ele é do meu ecossistema, ele me conhece pela internet, né? E acaba sendo impactado pelos meus conteúdos, mas ele veio especificamente para conhecer o ecossistema. Queria que você falasse um pouco desse novo cenário, né? Porque, de alguma forma, ele é novo no sentido de que o eixo Rio-São Paulo sempre foi muito forte em muitos cenários como esse. E hoje, Joinville também passa a ser um dos elos, né? Eu acho que existem diversos indicadores hoje que estão demonstrando o potencial que existe aqui. Mas eu enxergo alguns elementos bem importantes, sabe? Além daqueles elementos tradicionais de um ecossistema. Aparentemente podem parecer coisas intangíveis, mas quando você tem uma capacidade de colocar a mão na massa e realizar pequenas entregas para construir um todo, isso se solidifica, isso traz credibilidade para o processo. Então, observe, tem um elemento aqui que é a tolerância, a empatia, que é combater este ecossistema, saber que existe concorrência, mas que a gente está buscando uma competitividade, e saber que tem empresas, entidades, instituições que estão dispostas a deixar algumas coisas de lado para avançar juntos, pensando no bem maior coletivo, isso de fato tem feito a diferença. E aí isso vem acompanhado de entregas
Por exemplo, essa feira é uma super de uma entrega, Sim, verdade. sabe? Vamos pegar outra entrega. As universidades, as instituições de ensino, cara, tem uma grande responsabilidade sobre a formação de capital humano. Todo mundo está precisando de gente com alta capacidade criativa para resolver problemas dentro das empresas, para trabalhar, para prosperar. Então, esse é um elemento. Mas tem uma outra coisa de Joinville que eu acho bem legal. O Joinville tem um mercado que amadureceu de uma maneira legal para se relacionar quando se fala de inovação aberta. Uhum. Sabe? Seja com O ambiente startup, foi sendo seja com preparado para isso, né? universidade. Então, assim, essa onda veio Uhum. e parece que tudo veio preparando Joinville, Verdade. preparando os atores para aproveitar surfar essa onda. E começaram a entender que é o seguinte, que a diferença entre você perder a onda, afundar na onda ou surfar a essa onda? onda é encontrar o parceiro certo Verdade. para otimizar tempo e recurso. E existem pequenos cases, como o exemplo da Shoes, que demonstram para os outros que isso é possível. Tudo bem, errar faz parte, nem tudo são flores, tem a espuma que a gente tem que separar, mas quando esse tipo de coisa acontece, de fato, a gente consegue mostrar que essa nossa vontade, ela de certa forma, ela vira algo tangível, que as pessoas podem ver, que as pessoas podem entender. Seja um aprendizado, né, Alex? É isso. E ainda eu quero colaborar, assim, no sentido de que você vê empresas tradicionais surfando essa onda, né? É o que aconteceu com a gente. Então, cara, muitas pessoas, poxa, mas o que a Shoes faz, né? O que a Automotiva faz? Esse tipo de evento onde você abre... Você né? desmistifica isso, né? Isso, você assim, ó, aquilo que é uma dor que antes a gente tinha vergonha de falar, hoje não. Eu já tenho que explorar. Eu preciso parceiro, eu não estou sozinho. Eu preciso de gente para me ajudar. Quem são essas pessoas dessa ajuda, né? É estar envolvido nesse ecossistema, estar presente no Ágora Tech Park, se relacionando com quem está lá dentro, com as startups, com as universidades, né? Então acho que não só a empresa vive um momento muito positivo com relação à inovação, mas aquele orgulho de estar numa cidade em movimento, em Joinville. Verdade. É um prazer falar que você está numa cidade Sim. onde está respirando inovação. Verdade. Sabe? Mudou Concordo, muito. Concordo. Né? Esse ambiente de Joinville mudou de uns tempos para cá. Sim, sim. Legal. E tem um elemento legal aqui que eu acho que é um dos elementos que talvez a gente, para atrair mais investimentos, para atrair mais esses olhares para pessoas virem para cá querer fazer negócios com a gente, de uma maneira muito verdadeira, muito honesta, é a gente melhorar a nossa comunicação. Seja para esse mercado que está aqui, para acessar a inovação que existe no ecossistema, ou seja para mercados de fora, parceiros de fora virem para cá. E aí, além da comunicação, né, a gente explorar um pouco mais esses outros potenciais que nós temos aqui, né, não só os cases. Eu acho que esse é um caminho bem interessante enquanto desafio. Legal. Assim. Bom, para liberar vocês aí, que eu sei que vocês têm um compromisso na sequência, queria aproveitar para vocês falar, porque tem gente que está distante e está aqui que talvez ainda não se conectou com o próprio Ágora, que é né, um dos atores desse ecossistema. Queria que vocês falassem. Galera, se você quiser ir lá conhecer o Ágora, agora tem o Ágora Uni, como é que faz? Tem algum problema? Tô falando porque tem gente que não foi lá, porque às vezes não sabe, e está fora desse lugar que a gente está falando. Eu queria que vocês falassem um pouco para quem quiser conhecer o Ágora, que agora recentemente inaugurou o Ágora Uni. E aí a gente fecha aqui para vocês seguirem ali para o evento. Não, legal. Acho que assim, ontem à noite, inclusive, fiz uma palestra na UDESC, a abertura da Semana das Engenharias. E assim, ficou claro que muita gente não conhece, ainda não foi, não visitou essa importante ferramenta, vamos dizer assim, que é o Ágora para potencializar o desenvolvimento do ecossistema de inovação, para gerar crescimento na região. Então, um projeto como ele realmente faz a diferença nas cidades onde ele existe, né? E ficou visível ali que a maioria, claro, os alunos de todas as fases questionaram muito isso. A pergunta normal é se é aberto, se pode chegar, se pode visitar. Então, é aberto ou é só chegar na portaria do Perini, dizer que vai no Ágora, chegando lá pode caminhar por tudo ou pode agendar uma visita. Temos alguns programas, o Ricardo pode falar de receber pessoas lá também, né? Temos também programas de voluntariado dentro do Ágora, como a Liga Ágora, que regularmente, uma vez por ano, né, a gente está abrindo
um edital para chamar pessoas para participar dos eventos, ser voluntário nos programas. Tem uma agenda bem positiva de eventos, né? Exato. Frequente. Então, assim, o importante é se aproximar. Eu Sim. acredito, sim, que a mensagem, a comunicação que a gente tem que trazer para a comunidade esse tema não está tão distante, né? Ele está ali, está à disposição, está disponível, é só a pessoa querer se aproximar. Tem muitos caminhos para se aproximar, seja criando um grupo e visitando, ou pedindo para fazer uma visita, seja participando dos eventos que acontecem ali. Então, é acompanhar as nossas redes sociais ali, né? E a partir delas, participar do que acontece ali Legal. dentro. Eu reforço esse convite até, o Ricardo pode completar, porque eu também tenho esse sentimento, sabe? Que poderia ter mais pessoas. Quando eu convido alguém para ir lá no nosso escritório, por exemplo, que a gente tá lá, aí a pessoa fala isso. Pô, por que eu nunca vim aqui? Eu falo, cara, eu tô te convidando já faz um tempo, né? Eu acho que é um pouco do que eu falei do desafio da comunicação, Sim. né? E comunicação e pensando no ecossistema de expectativa também, né? Sim, sim. Porque no final, a estrutura lá do Ágora, pô, eu vou pra lá, é apaixonante estar lá, Sim, né? sim. O ambiente é bonito, é agradável, as pessoas lá são legais, mas é um desafio também coletivo de todo mundo. Verdade. E a primeira coisa é a gente admitir que a gente precisa melhorar nesse quesito, né? Não só o Ágora, mas toda a comunidade. Porque é só assim que a gente vai atrair pessoas melhores do que a gente. Mas eu acho que é um dever do nós como atores também, né? Provocar, que nem esse aqui, hora. Cara, vamos convidar, a galera tem que ir lá Novos conhecer, grupos, né? trazer E aí, público E diferente. aí, na hora de ajustar a expectativa, também é a seguinte: entender o que as pessoas estão oferecendo, né? Entender o que elas estão comprando, para a gente realmente ter um ambiente de trocas propositivas, né? Eu digo muito mais visitar para conhecer o ambiente de inovação, onde passa muito o primeiro passo, né? Nós temos, É o primeiro passo. assim, nós temos um programa super estruturado de visitas. Sim, Um programa de imersão ao ecossistema, com visitas a projetos, a empresas, com uma parte de educação também muito interessante. Então, quem está assistindo, eu convido, entra lá no nosso site, tem um link para se inscrever. É bem legal, vale a pena conhecer. Tá bom, tá e feito o muitas convite. vezes, Aldo, só completando também o que o Ricardo falou, é você ver a inovação acontecer na prática. Boa, É quando concordo. você está numa visita como essa e leva para uma empresa, olha, essa empresa está trabalhando nesse Sim. projeto, que é uma parceria com uma startup daqui. Boa, da muito sua... bem complementado. Então é isso, não é só a inovação para ter lá no discurso. Verdade. Mas ali a gente vê acontecer. Na prática. E eu gosto no que o Ricardo fala assim, é ver aquilo transformar em nota fiscal. Verdade. Ver aqui, ou alguma outra forma de ganho, né? Seja social, econômico ou financeiro realmente, né? Sim. É inovação na prática. Perfeito. Senhores, quero agradecê-los aí pelo tempinho para bater um papo. Obrigado aí pela parceria de sempre e bom evento para vocês. Voltem mais vezes aqui. E a galera, ó, vão lá convidado para conhecer o Ágora Tech Park. Se você não conhece, entra lá no site, se inscreve, tem um programa, como o Ricardo falou aqui, tá bom? Expo Inovação 2024, plena inovação.